Então, Vamos começar então aí, Paulette. começo. Então, bem-vindo a todos que estão aqui, pararam um minutinho das suas vidas para nos assistir, para ouvir o que a gente tem para falar, né? E o convite era como desintoxicar as relações nos ambientes de trabalho. Então, a gente vai chegar nesse ponto já já. Eu vou só fazer uma breve abertura de apresentação minha, depois eu passo para a Mo se apresentar rapidinho, só para quem não nos conhece saber um pouquinho por onde a gente já andou e qual o nosso repertório. Então, eu me formei em administração de empresas, eu sou aqui de São Paulo, sempre morei aqui. Depois, né, da faculdade, nos estágios, eu atuei em alguns segmentos, então pude ter um pouquinho de noção de várias áreas. Então, trabalhei em banco de crédito, depois em indústria farmacêutica, e o meu último emprego foi no varejo de moda. Eu entrei como trainee, e lá o programa de trainee ele justamente acelera a carreira. E eu fiz carreira corporativa, então dos pontos altos que eu sempre conto, que eu fui morar em Teresina, no Piauí, foi uma experiência maravilhosa, foi difícil de ir, mais difícil ainda de voltar, porque depois que você conhece o Nordeste, a vida muda. Então, foi muito bacana, eu fiquei ao todo 3 anos e saí, né, com o cargo de gerente comercial. E aí eu migrei a minha carreira justamente para trabalhar com desenvolvimento de pessoas, que era o que eu mais gostava de fazer lá dentro. Eu gostava de ajudar as pessoas a crescerem, e ganhando promoção de cargo, assumindo mais responsabilidade. Eu gostava de ajudar nesse fio condutor de evolução. Então, eu migrei minha carreira para trabalhar com consultoria e facilitação, né, de grupos no geral. Então, pode ser governo, empresa ou ONG. Eu migrei em 2013. E aí eu fui fazendo outros cursos de especialização, então vou só citar nomes aqui para depois ter de referência, quem quiser saber mais. O programa do Germinar, que foi onde eu conheci a Amor, a gente fez juntas como participantes, do Instituto Leco Social, o Art of Home, que é a arte de criar conversas significativas, então é dali que eu também trouxe bastante repertório. E depois, por último, formação em coaching. Então, eu atuo também no atendimento individual, no tete-a-tete também. Adoro, seja em grupos, né, desenvolvimento de grupos ou de indivíduos. Falou essa palavra, tá me chamando, é o que eu gosto de fazer. Então, eu tô como sócia da Kylo desde 2013 e é isso, basicamente, para ser de uma forma bem sucinta. E aí passo para você, amor, para se apresentar um pouquinho. Então, eu sou Mozana, não sou de São Paulo, eu sou baiana, sou de Salvador, estou passando uma garoa aqui em São Paulo há, sei lá, acho que uns 16 anos quase. É uma garoa longa. Eu sou formada em comunicação, né? Então, a minha primeira formação é em comunicação, fiz especialização em gestão de pessoas, mas eu costumo dizer que definir, assim, o que eu faço, né, o meu trabalho, ele está muito relacionado à comunicação e autoconhecimento. Então, na minha jornada aí de quase 19 anos de carreira, eu percebi que trabalhar com comunicação e trabalhar com autoconhecimento, de alguma forma, costurados, fazia sentido. Então, é isso que eu faço. Venho aí de uma jornada dentro de comunicação, sempre trabalhei com comunicação, especialmente planejamento estratégico de comunicação. Então, aquela perspectiva da gente sempre ver o lado inteligente da comunicação, né? Então, pensar no que fazer, como fazer, para quem fazer, de que maneira fazer, antes de simplesmente pensar em fazer a ferramenta, pensar no antes para fazer. Então, esse sempre foi o meu trabalho. E num determinado momento ali da minha carreira, eu fui para o terceiro setor, onde eu fiquei por longos anos e, de alguma forma, ainda estou dentro dele. Então, eu sempre fui muito apaixonada pelas causas sociais e eu queria que meu trabalho fizesse diferença na vida das pessoas. Então, essa foi a minha escolha. Então, eu fiquei 12, 13 anos trabalhando em vários tipos de organizações, nacionais, internacionais. Eu sempre brinco, né? Todos os portes, com porte, sem porte, enfim, de tudo um pouco. O que me deu um repertório muito vasto, né? Em termos de experiências e desejos e desafios dentro de comunicação.
Passei ao longo desse processo aí em várias temáticas: educação, educação pública, cultura, esporte, direitos humanos, empreendedorismo, cultura de paz, enfim. Como eu sou meio rodada, então eu não consigo lembrar de tudo, mas assim, de um modo geral, é um pouco isso, assim, né, dos lugares por onde eu passei. Há 6 anos atrás, eu fundei a Mandacaru, que é a minha consultoria. Eu sempre digo que a Mandacaru foi o meu pretexto de conseguir juntar as coisas que eu mais gostava de fazer, que era me relacionar com as pessoas de uma forma qualificada e profunda, e era trabalhar com comunicação. Então, são essas as duas coisas que eu faço hoje na Mandacaru. Na Mandacaru, a gente ajuda as pessoas, as causas, os negócios, os projetos, a se revelarem para o mundo, e para que isso aconteça, eles precisam... a gente só revela aquilo que a gente conhece profundamente. Então, é um movimento de olhar para dentro primeiro e para o mercado a partir desse olhar para dentro. Eu costumo dizer que é uma comunicação afetiva, né? Não é aquela que é fofinha, mas é aquela que toca as pessoas porque entende quem elas são e que propõe espaços para que elas se conheçam primeiro e assim elas possam contar o que elas têm de melhor para o mundo, né? Colocar a sua voz no mundo tem a ver com isso. Dentro do trabalho que eu faço de comunicação, então, tem esse caminho muito forte de ajudar as pessoas a se contarem, trabalho com desenvolvimento de conteúdos, sou apaixonada por escrita, e o trabalho de conversas qualificadas, que é o que me traz a esse encontro com a Paula há 6 anos atrás, né, mais ou menos, onde a gente se encontrou, que é justamente a possibilidade da gente usar essa lógica de abrir espaços do diálogo para usar em várias coisas que não são apenas dentro de formatos tradicionais de empresas, né? Então, hoje eu sou também facilitadora de grupos, sou comunicadora, trabalho com autoconhecimento. Dentro do autoconhecimento, eu trabalho com astrologia, que é uma coisa que eu gosto bastante, mas é uma outra frente de trabalho. E no trabalho de facilitação, além de usar as metodologias de diálogo, né, que é uma coisa que a gente trabalho bastante com a Paulinha, eu também trabalho com metodologias de criação, de inovação, design thinking, design sprint e outras metodologias de criatividade, que eu acho que também são bem valiosas, né? Então, eu acho que, de um modo geral, resumidão, é um pouquinho de quem eu sou, assim, né? Acho que o que mais me encanta no trabalho, nesse trabalho que a gente faz, né, é justamente a possibilidade de acessar as pessoas e ajudar as pessoas a encontrar, a partir delas, um caminho interessante no trabalho, naquilo que elas estão fazendo. E, bom, e pegando um pouquinho, já acho que desse gancho, o que a gente percebeu e por que, né, que a gente resolveu fazer essa live, esse convite para falar sobre um assunto que a gente sabe que existe, mas muitas vezes a gente não fala sobre ele, a gente vive ele, embrulha ele no estômago, mas a gente não fala muito sobre essa questão, né? Então, no nosso trabalho, como facilitadoras, como consultoras, fazendo várias coisas, o que a gente normalmente observa é que essa é uma queixa recorrente. As relações no trabalho difíceis. O ambiente difícil. Uma das coisas que eu mais escutei no último ano foi: as pessoas estão adoecendo, esse é um ambiente doente. Então, quantas vezes a gente está escutando isso, e aí como a gente está a gente está oferecendo uma formação de facilitadores que toca muito nessa temática, e como é que a gente lida com essa temática, a gente teve a ideia de trazer esse tema à tona, falar um pouquinho sobre ele, e como é que a gente, a partir das nossas experiências, e a partir do nosso expertise em facilitação, em diálogos, né, em abrir esses espaços para trabalhar essas questões, como é que, do nosso ponto de vista, a gente sugere caminhos, né? A gente até colocou na nossa chamada de trazer algumas chaves, porque elas não são mágicas, né? Não são coelhos saídos da cartola, elas são chaves que abrem portas de possibilidades. Então, esse é o convite um pouquinho da gente falar especialmente disso hoje, aqui no nosso bate-papo. Acho que só complementar a sua fala, uma das coisas que eu mais ouvi nos últimos anos, na verdade, era uma pergunta, né? Como motivar a minha equipe? Como motivar as pessoas com quem eu trabalho?
eu acho que são várias portas que chegam no mesmo hall, né? Então, os ambientes estão difíceis, isso também é a mesma forma de dizer como é que a gente mexe, como é que a gente transforma, melhora, porque muitas vezes, né, pelo menos dentro do mundo corporativo, os líderes de hoje eram os melhores executores de ontem. Então, não tem preparação, né? Não tem aquela carga de agora você vai ser gestor de pessoas. E como é que você faz isso? Só É vai de verdade. perto, vai no feeling, e aí vai bater muita cabeça, né? Então, as organizações como um todo, e aí as ONGs e o governo, às vezes pode ser por falta de verba, pode ser por falta de know-how também, enfim, que isso tem muito presente no mundo corporativo, às vezes, como fazer essa transição. As pessoas penam, né? E nisso são pessoas que vão sendo perdidas no meio do caminho, adoecendo, porque tem um gestor, alguém acima que não sabe fazer essa gestão. E a pessoa às vezes quer, mas não sabe, porque nem se dá conta de que existem especializações para isso, né? E aqui é o que a gente gostaria de falar um pouquinho, é trazer algumas ferramentas para, pelo menos, dar o gostinho, né, do que seria poder mergulhar nesse universo. Enfim. Sim. E acho que também a gente pensou muito em trazer coisas da nossa realidade, assim, coisas que a gente já viveu, que a gente vive e que soluções a gente encontrou nesse caminho e que pode ajudar, pode ser aí uma contribuição para vocês, né? Uma contribuição para as pessoas, um pouco essa que é a ideia. Começo eu a falar então sobre as chaves. Bom, a gente ficou conversando um pouco, né, sobre essa temática, e eu acho que antes da gente falar das chaves, eu acho que é interessante a gente entender o que são essas relações tóxicas nos ambientes de trabalho, né? Acho que uma das primeiras coisas que eu anotei várias coisas para não esquecer, porque minha memória é fraca. Acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é o que faz, né, o ambiente se tornar tóxico. Quais são as percepções que as pessoas têm e trazem de ambientes tóxicos, né? A gente vê hoje no mundo uma realidade de... Eu estava vendo uma pesquisa que o Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo. Então, a gente tem quadros de síndromes de ansiedade, pânico, depressão, uma série de coisas que acontecem no mundo, e dentro dos ambientes de trabalho isso é muito... tem se tornado cada vez mais crescente, né? Então, o número de afastamentos, o número de crises que se trazem ali, tanto nas relações com hierarquias e as relações com pares, elas são contínuas. Então, a gente fica sempre se perguntando como que a gente lida com isso, né? O que a gente faz? A gente sente e chora, a gente desiste, a gente luta, enfrenta, que raios que a gente pode fazer, né? E aí, uma das primeiras dicas, né, uma das primeiras chaves que a gente pode trazer de contribuição com relação a isso, primeira coisa, eu acho que a gente precisa enxergar, de fato, o que é o problema. Porque o que é que acontece? Normalmente, a gente entende que meu chefe, às vezes é uma relação de um nível hierárquico superior que domina, que maltrata, que humilha, que, enfim, abusa daquele poder. Às vezes é uma relação entre pares, é um grau de competitividade exacerbado. Às vezes eu não me senti bem naquele ambiente, aquele ambiente não me acolhe. Às vezes eu não me sinto valorizado, eu não tenho promoção. Às vezes eu não me sinto incluído, eu não vejo pares iguais a mim ali, enfim. São muitas as causas que podem fazer um ambiente se tornar tóxico. E isso faz com que as relações também se tornem tóxicas. Então, a primeira coisa é a gente perceber e entender que não são só as relações que se tornam tóxicas, que fazem o ambiente, né? Então, quando a gente pensa numa organização, seja ela uma organização grande, uma grande empresa, uma multinacional, seja você no seu negócio de quentinha dentro da sua casa, a gente está falando de estruturas organizacionais, das grandes às pequenas. E essas estruturas, elas são compostas basicamente de 4 coisas, né? A gente chama de 4 dimensões. E a gente precisa ser capaz de enxergar essas dimensões dentro das organizações que a gente faz parte, para a gente entender onde que está o problema.
Então, quando a gente está num trabalho, seja ele qual for, a gente tem uma dimensão que é a dimensão física dos recursos, né? Então, é a mesa, é o computador, são os aparelhos, é o papel, é a estrutura física, são as salas, cadeira, ventilador, ar-condicionado, etc. A gente tem uma outra dimensão, que é a dimensão dos processos, é como as coisas acontecem. Quando eu chego, eu bato cartão. Quando eu chego, eu entro, ponho lá meu código, eu nem sei mais como chama isso. O código que você põe no computador para você entrar. Você tem relatório que você tem que apresentar todo dia, reuniões que você tem que participar, tem um como você faz o seu trabalho, tem um papel definido para você ou não tem. Tudo isso está no nível dos processos dentro das organizações. O modo como você faz as coisas. Tem a dimensão das relações, que é onde tem os seres humaninhos convivendo uns com os outros, fazendo seus trabalhos, mas também cada um levando sua individualidade, suas necessidades, suas demandas, né? Tem o gostar, não gostar, se sentir incluído, não se sentir, tem ter empatia, não ter a empatia, enfim, onde as relações acontecem ali, e essa é uma dimensão onde a gente normalmente localiza mais fácil os problemas. E a última dimensão, que é a dimensão da cultura, né? Que assim é o jeitão de ser daquela organização. São os valores que estão estabelecidos ali, é a forma como o trabalho, como as pessoas convivem naquele lugar, elas estão, de alguma forma, mesmo que inconsciente, muitas vezes consciente, elas fazem parte de uma cultura organizacional, é o modo de operar daquela organização, daquela estrutura. E aí, mas, Mosana, por que eu preciso saber disso para entender as relações tóxicas? Porque, às vezes, uma relação não se torna tóxica porque as pessoas são ruins, são maléficas, são loucas, doidas, enfim, né? São os nomes que a gente costuma dar quando a gente está dentro dos ambientes e a gente não se sente, de alguma forma, acolhido nas nossas necessidades. Porque, às vezes, se você tem um problema nos recursos, se você tem um problema nos processos mal desenhados, se você tem uma cultura que não combina muito com as suas crenças, muito provavelmente você vai ter problemas de relacionamento, né? Você vai ter relações acontecendo de uma forma desafiadora. Então, por exemplo, se você tem, imagina que você tem um espaço físico onde as pessoas, elas se dão bem, tá tudo ótimo, mas imagina se você tira, cada um tem uma baia, você deixa um computador para 5 pessoas trabalharem. Fatalmente as relações vão se tornar um pouco problemáticas. Porque não é que as pessoas se tornaram ruins, é que a situação que se colocou ali, ela cria a disponibilidade para que isso aconteça. Imagina se isso vai acontecendo, sei lá, num número... vai se multiplicando num número muito grande dentro das organizações, a gente vai tendo mais e mais motivos para que as relações vão se tornando fragilizadas, para que o clima naquele lugar vá ficando pesado, para que a minha disputa com o outro comece a se tornar cada vez maior. Então, a capacidade da gente, eu sempre gosto dessa imagem, limpar o para-brisa e treinar o olhar para ver o que de fato está acontecendo ali, qual é o sintoma, mas qual é a causa, pode ajudar enormemente. Eu gosto de trazer um exemplo que eu vivi em muitas organizações por onde eu passei. Por exemplo, processos mal desenhados são a porta aberta para relações tóxicas, né? Então, assim, se você não define papéis, o que é que você espera das pessoas? Quem vai fazer o quê? Não dá simplesmente para você chegar e esperar que as pessoas vão decidir, acordei com vontade de ser a pessoa que vai resolver isso. Então, em organizações menores, todo mundo faz um pouquinho de tudo. E isso é parte da realidade, tá tudo bem. Mas, minimamente, a gente precisa ser capaz de definir essas responsabilidades e papéis e o que é que a gente espera. Então, como gestor de uma equipe, como gerente, como diretor de uma empresa, como pequeno empreendedor, você precisa ser capaz de entender quem se responsabiliza pelo quê. Porque, senão, isso é a porta para um problema. Assim, eu tive uma consultoria o ano passado que era exatamente essa questão. Assim, na verdade, eles tinham várias dimensões de desafios, mas fatalmente os processos eram um deles. Então, como eles não tinham papéis definidos para a equipe, todo mundo fazia um pouco de tudo. Eu falei, mas como assim todo mundo faz um pouco? Todo mundo faz um pouco de tudo. Um falta, outro vem e cobre. Eu falei, mas e se todo mundo resolver fazer uma coisa só e ficar faltando uma segunda coisa? Faz como?
o trabalho não acontece, a produtividade não vem, o chefe fica chateado, ele reclama com a equipe, mas ele não entende que ele mesmo não conseguiu criar um ambiente, um processo que permitisse que as pessoas trabalhassem de uma forma mais saudável. Então, são coisas, muitas vezes são coisas grandes, mas muitas vezes são coisas pequenininhas que podem influenciar nesse ambiente e podem deixar esse ambiente mais saudável, mais convidativo ao engajamento, à criatividade, a você colocar o melhor de você, ou aquele ambiente que vai minando sua energia, vai fazendo você ter vontade de não trabalhar naquele dia, de você não voltar mais para trabalhar, né? Então, enxergar essas dimensões da organização podem ajudar a gente a entender onde é que está de fato o problema. E, às vezes, o problema pode estar nas relações, sim. Pode estar nas pessoas, sim, né? Às vezes, você tem uma pessoa, ou algumas pessoas dentro de equipes, né, em especial, e aí, de repente, é isso. Às vezes, a composição daquele time não foi a composição mais interessante de se fazer. Às vezes, você coloca perfis de pessoas que são muito da ação, por exemplo, e falta alguém que reflita um pouco mais. Ou o contrário, você tem muita gente que pensa muito, mas que executa com dificuldade. Então, o quanto que a forma como você compõe a sua equipe pode ajudar ou pode criar um ambiente que não seja saudável, né? Você pode ser membro de uma equipe e se ver diante disso, ou um líder, né, que está diante da composição de uma equipe e muitas vezes nem pensa, vou juntar, vou pegar os melhores. Sim. Será que num time onde todo mundo é melhor, alguém vai querer fazer um trabalho que seja um trabalho mais simples, ou sei lá, sem tanto glamour, digamos assim, né? Então é importante entender como se compõe essa equipe, o que se espera dessas pessoas, e tentar trazer essas relações de uma forma equânime, né? Equilibrada, de alguma forma. E essa é uma das dimensões que eu acho que ela tem um desafio maior, porque tem muitas sutilezas nas relações, né? Muitas sutilezas, porque vai desde quais são as suas expectativas pessoais, íntimas, o seu projeto de vida com relação àquele lugar, até o que a organização espera de você, ou que aonde você quer chegar lá dentro, enfim. Né? Então, são muitas sutilezas, e é muito importante saber, perceber se está dentro dessa dimensão também. E na dimensão da cultura, que é acho que é onde a gente consegue, onde a gente precisa trabalhar mais, né, para fazer qualquer tipo de mudança, porque, na verdade, o que acontece é que quando você entra numa organização, de certa forma, você precisa entrar naquela cultura, né? Ou tentar influenciar a mudança daquela cultura, se ela não for saudável, mas é muito delicado conseguir fazer esse movimento. Esse é um movimento que requer tempo e que talvez ele não seja o grande caminho, digamos assim, no primeiro momento, né? Mas a capacidade de treinar o olhar da gente para achar onde que está o problema, ou onde estão os problemas, ajuda a gente a sair daquela engronha, sabe? Do tipo, tudo tá ruim, tudo é péssimo, tá horrível aqui, porque se eu fico nesse lugar, eu não vou para caminho de solução, né? Então, quando a gente está nesse lugar onde a gente não enxerga exatamente sintoma e causa, a gente tem aquela sensação que ela não é satisfatória, que nos adoece, que nos faz mal, que nos desenergiza, faz a gente acreditar menos na gente, mas a gente não consegue enxergar caminhos de solução. Então, o caminho para olhar para essas dimensões é justamente para a gente conseguir achar um jeito de começar a pensar em soluções efetivas e sair daquele lugar onde a gente não consegue fazer, onde a gente não consegue, a gente se sente impotente, né? E que acho que é uma das sensações que mais machucam a gente enquanto profissional, né? Quando a gente não se sente capaz o suficiente dentro daquela organização, valorizado o suficiente, sem voz. E aí acho que todas essas coisas vão fazendo a gente adoecer. Assim como o excesso de trabalho, o excesso de expectativas em cima da gente, que você assume um cargo. Quanto mais alto o cargo de liderança, mais cobranças você tem de cima, dos lados, de baixo, em todas as direções. Então, é muito importante a gente conseguir
olhar todas essas dimensões e começar a treinar, olhar todas essas dimensões, assim. E aí, queria colocar uma pergunta aqui, se vocês quiserem ir deixando, para a gente ver depois. Se vocês já conseguem perceber isso dentro dos lugares onde vocês trabalham, essas dimensões, se vocês em algum momento já pensaram nisso, enfim, para a gente saber aqui um pouco do que está rolando aí online, assim, nas experiências de vocês. Paulinha, quer complementar alguma coisa? Não, acho que essa primeira chave, ela acho que é a mais demorada, porque ela é a mais complexa. Então, a gente vai correr com as outras aqui para conseguir falar das outras 4. Mas eu acho que essa é a que realmente precisa de mais explicação, porque esse diagnóstico, né? A gente precisa aprender a diagnosticar os problemas, os gargalos, os conflitos. Então, só recapitulando, né? São os recursos, os processos, as relações e a identidade. Então, muitas vezes, quando a gente diagnostica errado, vai fazer o tratamento errado da causa. Então, enfiar as pessoas numa sala de aula e dar treinamento, às vezes, não é o que elas precisam. Elas precisam de relações mais saudáveis. E aí a Gabi colocou aqui, quando a pessoa, né, quando a organização não consegue nem abrir esses espaços de diálogo, a pessoa fica com medo de ser mandada embora e tudo mais. Então, assim, não é necessariamente a pessoa tem que falar com o RH. O RH é, tipo, a última cartada, porque esse departamento não faz parte do seu dia a dia. Fica parecendo o dedo duro, que vai falar mal do chefe para um terceiro, né? Eu acho que, na minha experiência e de tudo que eu aprendi, essa é até uma situação que nem deveria existir, porque se a gente não consegue conversar com o nosso chefe, eu sei que, em alguns momentos, tem que ir por esse canal, justamente porque é uma pessoa muito difícil, mas que pena termos gestores que exigem que essa opção seja utilizada, porque, sim, pelo amor de Deus, né? A gente tem que respeitar as pessoas e admirá-las e não ter medo delas, enfim. Mas eu sei que o mundo é mundo já faz muito tempo e que a gente não vai resolver isso de uma vez por toda, mas de uma geração para outra tudo muda. Então, a nossa geração eu tô com 30 e poucos, e a geração que tá vindo aí, isso vai mudar na marra. As pessoas gostem ou não gostem, queiram ou não queiram, salário não segura. Então, as pessoas vão começar a se reinventar e procurar formas novas de resolver problemas antigos, porque as soluções não são mais as mesmas. Então, acho que esse diagnóstico é a primeira chave para desintoxicar as relações no ambiente de trabalho. Primeiro, vamos analisar em qual dos âmbitos o nosso problema tem a origem, porque às vezes está pagando mal. Você não paga um salário decente e exige que a pessoa tenha sentimento de dono? Esse jargão também. Quer me deixar louca? Me pagar R$20 e quer que eu tenha sentimento de dono. Ah, meu filho. Então, assim, tem o sentimento, mas não tem o faturamento de dono, né? Exato. Dá seu cartão Platinum que a gente conversa sobre ser dono. A base, é o recurso, o meu dinheiro paga as contas e ponto. Então, assim, é muito difícil você pedir para alguém ter qualquer outro sentimento quando, né, não está de acordo com o que você exige, não é nem o mercado, porque eu sei que é difícil, os concorrentes e tudo mais. Mas, enfim, só resumindo, essa primeira chave era de fazer esse diagnóstico, identificar em qual dos âmbitos tem a origem, né, está a origem de cada um dos problemas. A segunda chave que a gente gostaria de trazer para vocês é o olhar para dentro, né? Então, primeiro você olha para fora, identifica, depois é o olhar para dentro, você se autorresponsabilizar, né? A parcela de culpa, vamos dizer assim, do que me cabe nesse latifúndio. Porque a conivência, ela é uma das formas, o silêncio é uma das formas, você já não enxerga mais aquilo como um problema, é uma das formas, quando você já está, enfim, tão contaminado que você já não faz mais nada, você vai só deixando na inércia. Isso é bem ruim, né? A gente tem uma metodologia de conversa que chama Open Space e uma das premissas dela é: se você não estiver contribuindo ou aprendendo, você pega os seus 2 pés e você sai desse lugar, você sai dessa relação, você sai desse ambiente, porque nós somos livres, adultos são livres, né? Nós fazemos o que a gente quer com as nossas 24 horas de cada dia, ninguém te obrigou a estar nesse trabalho, não existe mais escravidão. Então, por favor, se você ainda tiver meios, tiver forças, lute, tente fazer algo de diferente. Se não, às vezes é melhor realmente você sair desse sistema, porque às vezes é um sistema já
tão antigo, tão enraizado, que realmente é você o peixinho fora ali do aquário e você vai acabar se intoxicando muito mais do que tentar reverter alguma coisa. Eu sei que é triste falar isso, mas tem organizações que, infelizmente, a cultura é incompatível com a cultura da pessoa, com a missão, visão e valores da pessoa. E a gente precisa ter isso como prioridade, né? De estar no ambiente onde você esteja contribuindo ou aprendendo. E aí sim é esse olhar para dentro, essa autorresponsabilização para até onde a sua alçada vai, continuar tentando, e aí a gente já vai trazer a terceira chave, que é exatamente o como, ou então ver outras possibilidades no tempo certo que você encontrar na sua vida. Tem hora que cai a última gota. E isso acontece, às vezes, depois de 5 anos, 7 anos, enfim. 3 meses não tem período certo para cada um. Mo, por favor, contribuições, se quiser. Não, acho que a única coisa que eu acho que vale complementar é que, como a gente gosta de trabalhar muito com perguntas, né? Acho que é uma das grandes ferramentas do facilitador. Para essa segunda chave, o nosso convite é você se fazer a pergunta o quanto que você está sendo parte dessas toxinas, né? Então, se fazer essa pergunta, em que medida eu também estou fazendo parte disso aqui? Né? Então, no momento em que eu aceito, no momento em que eu me calo, no momento em que eu me junto com alguém para falar de um outro alguém, e aí essas coisas vão criando mais e mais e mais e mais. Então, embora a gente se queixe e reclame de muitas coisas, em muitas dimensões a gente também, de alguma forma, está contribuindo para aquilo continuar acontecendo ou aumentar de alguma forma, né? Então, se fazer a pergunta qual é a minha parcela de responsabilidade, em que medida eu também estou sendo tóxica aqui, pode ajudar a gente a perceber a nossa parcela de responsabilidade e, por isso mesmo, a nossa possibilidade de mudança. Você quer seguir com a terceira? Sigo eu. Já faz. Vai lá, gata garota. A terceira chave de sucesso que a gente colocou para desintoxicar as relações é, primeiro, fazer o diagnóstico, segundo, olhar para dentro. Terceira chave é escolher ser um facilitador. Então, essa palavra pode ser nova para alguns, e a gente usa a raiz dela, que o facilitador, ele apoia grupos que têm um objetivo em comum. Então, não necessariamente o facilitador tem todas as respostas. Inclusive, não tem. Se ele tiver querendo fazer alguma situação facilitada, ele pode querer tentar conduzir aquele grupo a chegar naquela resposta e fingir que foi uma coisa co-construída, né? Que fizemos em conjunto essa resposta, sendo que ele já tinha isso antes na cabeça. Então, escolher ser um facilitador é muito mais abrir espaços de diálogo, que essa já é a quarta chave, estou aqui misturando as duas, para que a inteligência do grupo possa vir à tona. Então, na minha concepção, o melhor líder é aquele que é mais humilde a ponto de verbalizar, porque o óbvio precisa ser dito sim, que eu não tenho todas as respostas. Não é porque eu sou coordenador, gerente, seja lá o título, presidente da República, que seja, não é porque eu tenho o maior cargo que eu sei as respostas. A soma das nossas experiências ela é muito maior, é muito mais valiosa. E aí sim vai trazer engajamento e pertencimento. As pessoas ficam buscando como trazer motivação, sendo que elas começam errado. E aí lá no fim, quer que aquilo seja diferente. Então assim, quando a gente envolve as pessoas desde o começo e começa certo, as chances delas se engajarem, continuarem engajadas, na verdade, porque elas vão se engajar desde o protótipo, desde a ideia, porque elas estavam na reunião. Como é que você vai ajudar a construir uma coisa se você nem participou da primeira reunião de planejamento? Então, convidar as pessoas certas faz parte dessa função de ser um facilitador. Então, a gente precisa, primeiro, ir tendo contato, que isso existe, que a facilitação de processos em grupo é, sim, uma das chaves para que a gente desintoxique as relações, porque no limiar, as pessoas querem ser amadas, respeitadas e fazerem parte, ponto. Né? O resto, aí são vários outros nomes,
Mas no fundo, tendo isso bem resolvido dentro de si, o resto a gente corre atrás. Dá para fazer de várias formas e não necessariamente só do trabalho é que vai vir todas as coisas que você precisa aquecer seu coração. Mas tendo essas 3 no ambiente de trabalho já ajuda e muito. Então, a terceira chave é escolher ser um facilitador. E a quarta chave de sucesso é abrir espaços de diálogo. E aqui a gente tem vários cases, tem várias informações. Eu vou deixar a Mo falar um pouquinho, porque senão é muita coisa para resumir. Acho que antes eu só queria trazer uma imagem, porque quando a gente está falando desse ser um facilitador de grupos, acho que também vale pensar que não necessariamente, se você não tiver um grupo, você não pode ser um facilitador, né? Você pode ser um facilitador fazendo parte de uma equipe, liderando uma equipe, atendendo uma equipe, né? Então, esse agente facilitador, esse agente de mudança, ele pode estar em vários papéis. E essa escolha é justamente onde eu enxergo a possibilidade de fazer uma diferença. E de mudar o curso disso aqui. É eu mapear a situação e olhar assim, acho que isso aqui poderia ser diferente. O que é que eu posso fazer aqui? Que contribuição eu posso ser? Então, quando essa pergunta começa a acender em você, é a pergunta que inicia o processo de você ser um agente de mudança, esse agente facilitador, que vai abrir esses espaços, que eles podem ser espaços com grandes grupos, pequenos grupos, dentro da realidade de cada um, mas que tem essa premissa e tem esse objetivo de vamos tentar melhorar esse negócio de algum jeito, porque essa bagaça aqui não tá legal? Vamos colocar esse bode no meio da sala, olhar para ele, reconhecer, temos o bode? O que a gente faz com o raio do bode, Brasil? Né? Acho que essa a ideia, né, desse ser um facilitador. E aí, essa quarta chave, ela é realmente uma chave, minha gente. Abrir espaços para conversar, para criar, para pensar junto, para compartilhar desafio, para dizer que não sabe, para errar e para acertar, é muito, muito chave para a gente transformar esses espaços tóxicos. Porque os espaços estão tóxicos de quê? De poder, de controle, de medo, competitividade, agressão, violência, né? Então, quando a gente abre espaços de diálogo, e esses espaços eles precisam ser abertos com qualidade, com ferramentas adequadas, com um jeito adequado de fazer isso acontecer, a gente abre espaço para que as pessoas se vejam como pessoas. A gente abre espaço para que as pessoas possam mostrar o que elas têm de melhor. A gente abre espaço para as pessoas saírem da lógica tradicional que a empresa impõe por sua cultura, porque é isso que todo mundo faz. E a gente começa a abrir uma fenda, sabe? Abrir um caminho alternativo para fazer as coisas de uma outra maneira. Então, os espaços de diálogo, eles podem ser espaços para você planejar coisas, para você tomar a decisão, para você resolver algum assunto espinhoso, sim, porque às vezes a gente precisa colocar ele na mesa, para falar dos incômodos, para celebrar. Quantas vezes a gente faz reunião para saber quem foi o culpado, mas não faz reunião para dizer que maravilha, olha o que a gente conquistou. Né? Então, assim, quais são as óticas, quais são as lentes que a gente está usando quando a gente está fazendo parte dos grupos, quando a gente está liderando grupos, quando a gente está no nosso trabalho, né? Na nossa interação. Então, esses espaços de diálogo, quando eles são feitos com essa premissa, com essa intenção, né? A serviço do que a gente está fazendo esse raio desse processo aqui, eles podem ser e eles são muito produtivos. É uma das coisas nas quais a gente mais trabalha. E eu acho que eles são, assim, uma pérola. Então, uma convenção, ela pode se tornar uma reunião, um container de criatividade, em vez de você ter uma pessoa falando e 400 pessoas assistindo. Tem um que sabe, outro que passa. Né? Então, assim, como seria a gente olhar para a nossa equipe como um conjunto de saberes diferentes e que se a gente colocar eles na mesa juntos para pensar, para falar, para criar, muita coisa pode sair dali. Né? Então, eu não tenho um expert e os outros são segundo plano. É importante a gente perceber isso. Então, quando a gente abre esses espaços de diálogo, e normalmente eles são circulares, porque eles são menos hierárquicos, eles promovem essa possibilidade da gente trabalhar de diferentes formas. E aí eu vou trazer
dois exemplos de coisas que eu já fiz dentro dessa perspectiva de abrir espaços de diálogo. Então, para vocês perceberem que na nossa realidade minúscula, piquititica, você é lá, membro de uma equipe, não é líder, não é nada, é membro de uma equipe ali, você não tem grandes... como é que eu posso dizer? Você não tem uma voz de comando para equipes, nem nada disso, mas você, como membro de uma equipe, você pode perceber que tem alguma coisa ali que não é legal, que satura as pessoas, que deixa as pessoas desgastadas, e você pode fazer a diferença. Eu trabalhei num lugar onde a gente tinha, e muitas pessoas devem sofrer desse mal, onde a gente tinha reunião para tudo. Reunião para marcar reunião. Né? E aí, quem aqui gosta de invite de reunião, levanta a mão. A gente não gosta, tá todo mundo aqui, de saco cheio de tanta reunião. Porque as reuniões são chatas, porque as reuniões são repetitivas, porque elas não estão colhendo o melhor das pessoas. E aí, eu lembro que nessa situação, eu era membro de uma equipe e eu apenas sentei com a gerente da equipe e falei para ela, o que você acha se a gente começasse a pensar em desenhar uma estrutura para essa reunião assim, assim, assim? E se no final a gente deixasse que cada pessoa dissesse como é que ela se sentiu, o que é que ela pensou, que ideias que ela trouxe, o que é que ela viu na reunião, para a gente dar voz a todo mundo. Porque sempre eram as mesmas pessoas que falavam e as mesmas pessoas que não falavam. No primeiro momento ela ficou meio assim, mas eu falei, olha, eu acho que isso aqui pode contribuir, isso aqui pode contribuir. E aí ela abriu. Ela, vamos fazer. E aí a gente testou esse modelo. E esse modelo deu certo. Então, foi uma ideia, foi uma coisa pequenininha. Eu não promovi uma grande transformação. Mas aquilo ali já resolveu o problema gastrite de muita gente. Né? Então, é uma coisinha pequena que muitas vezes ajuda. Isso é um pequeno espaço de diálogo que você abre. É uma coisa pequenininha. De uma coisa pequenininha a uma coisa grande. Eu tenho feito muitos trabalhos, muitas rodas de conversa para trabalhar a diversidade racial dentro das empresas. É um assunto difícil, é um assunto espinhoso, mas é um assunto necessário e urgente. Ele está vivo. O que a gente vai fazer com isso? A gente precisa falar sobre isso. Então, a gente abre espaços seguros para conversar sobre isso. Para conversar sobre as dores, as necessidades, o que a gente não sabe, o que a gente pode fazer, que mudanças a gente pode trazer. Então, para vocês perceberem que é a mesma lógica, é a intenção de fazer uma mudança usando ferramentas adequadas. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue trazer soluções. Então, imagina um ambiente que é super desafiador e super crítico, porque tem essas demandas de não trazer a diversidade, não trazer a inclusão devida ali dentro, ele começa a pensar naquilo e a reconhecer a necessidade de mudar a partir do momento em que você conversa sobre isso de uma forma adequada. Então, esse é um exemplo. Maravilhoso. Paulinha, é com você. O exemplo que eu tenho para dar dessa quarta chave, que é abrir espaços de diálogo, foi dentro de uma multinacional, foi no finalzinho do ano passado. Eles já tinham feito 2 dias de convenção, reunião, enfim, alguma coisa que trouxe todos os líderes do Brasil todo. E aí, o último dia, à tarde, eles terceirizaram para a gente e pediram alguma coisa que as pessoas pudessem conversar, porque esses 2 dias foi muito do senta e escuta e muita gente falando, né? Assim, o palestrante, ou o gerente, o chefe e tal, e pouca coisa construída ou processada, assim, internamente. Eles queriam mão na massa, me traz alguma atividade de mão na massa. E aí tem uma metodologia de diálogo que se chama Aquário, e ela é sensacional. Ela coloca cadeiras no centro, numa rodinha, e as demais cadeiras em círculos concêntricos maiores fora. Então, quem está dentro do aquário tem o poder da fala, e os círculos de fora é o poder da escuta. E a gente colocou uma pergunta que era... desses 4 âmbitos que a gente tinha acabado de falar também, sobre recursos, processos, relações e identidade, como é que tá? Como que a gente está se enxergando hoje em dia nesses 4 âmbitos? Essa era a pergunta. E aí quem quer conversar vai até esse centro do círculo, que tem essas 5 cadeiras, e começa a falar. E aí, na verdade, é uma conversinha pequena entre 3, 4 pessoas, porque uma cadeira sempre fica vazia, que é a porta de entrada desse local de fala. E aí começaram a surgir vários insights de coisas que eles gostariam de começar, de parar e de continuar a fazer em cada um dos âmbitos. Até que o vice-presidente que estava ali dentro, ele entrou no aquário também.
deu a opinião dele e ele fez uma pergunta em cima da pergunta que era, né? Ali a gente tinha o escritório, a diretoria e o pessoal que era, como é que chama? Franqueado. Tinha os franqueados e as filiais, que era misturado. E ele perguntou, vocês que estão nas franquias, nas filiais, o que que falta? O que que a gente aqui do escritório não está conseguindo suprir? E essa é uma das melhores perguntas para quem está ali no dia a dia, sabendo todos os problemas, mas sem, às vezes, coragem de falar, ou já tentou falar e não foi escutado, enfim. O que você quer é que alguém te pergunte isso. E aí começou a voar gente para dentro do aquário para responder a pergunta, muitas vezes pontuando que as visitas que eles faziam nas franquias era muito espaçada, a cada 3 meses já aconteceu um monte de coisa e não dá nem tempo de explicar o problema, porque eu já resolvi, então você nem ficou sabendo. E aí o vice-presidente falou, então, se a gente fizesse uma reunião semanal por Zoom, online, ajudaria? Aí ele, sim, pelo amor de Deus, é o que a gente está querendo há não sei quanto tempo, e aí a gente consegue fazer um mapeamento mais passo a passo. E aí o vice-presidente já falando lá pro responsável abaixo dele, ó, já anota aí, a partir de segunda-feira, uma reunião de 2 horas com todos os gerentes regionais, e enfim. Então, assim, de uma metodologia de conversa começou a surgir decisões estratégicas, porque a gente simplesmente abriu espaço. Eles já estavam juntos há 3 dias. Eles já estavam minimamente conversando há 3 dias, só que era uma conversa unilateral. Eu subo no palco, eu falo, vocês escutam. E eu não sei como fazer vocês falarem, porque eu tenho medo de surgir. Então, isso do que vai vir, né? É falta de repertório do líder, não é nem só medo. Poxa, se eu não sei fazer uma coisa, como é que eu vou propor uma coisa que pode... O estilo pode sair pela culatra, né? Então, escolher ser um facilitador e abrir espaço de diálogo não é simples. Não é só, assim, do feeling. Ah, eu acordei hoje com uma ideia. Você não vai fazer isso com seus gerentes, né? Então, acho que o principal gancho que a gente deixa aqui tem como se munir de ferramentas e conteúdos para você poder criar esses ambientes de diálogo. E é essa a nossa especialidade. Olha só. Tem formas de desintoxicar as relações, né, que é o chamado principal, através de metodologias de conversa, de dinâmicas em grupo. Só que não é aquela dinâmica batida do RH, que às vezes quando fala dinâmica dá até arrepio, porque você sabe que ou você vai passar vergonha, ou você vai ter vergonha alheia. Pelo menos no mundo corporativo, esse nome ele soa muito como processo de seleção, né? Uma dinâmica de RH. E não é nada disso, é uma atividade, né? São várias atividades em grupo em que a gente abre espaço para falar sobre o que importa. Então, usar de forma estratégica ferramentas, conteúdos e metodologias de conversa. Então, a gente leva isso para dentro das organizações, pode ser em company, mas a gente também faz aberto para a pessoa física e esse é o nosso convite final. Só que antes de falar disso, faltou só a última chave, né, amor? Eu já peguei o gancho da quarta chave. Pois é, ela pegou assim, o rabo do cometa e foi lá, eu tô aqui só te olhando. Vai lá no seu cometa. A chave tem a ver com se munir dessas informações, que é multiplicar essas ações. Né? A partir do momento que você escolhe ser um facilitador, abre espaço de diálogo, você não precisa fazer isso sozinho. Você vai contagiando as pessoas à sua volta, porque eles vão vendo que isso funciona, isso tem um porquê de acontecer. Então, a quinta chave é multiplicar essas ações para o maior número de pessoas interessadas. Porque a gente diz interessada vai ter sempre sobre vários assuntos, mas sempre tem vários que ainda tem fôlego de lutar, de querer fazer diferente, porque aquela organização faz sentido e tudo mais. E até tinha aparecido aqui uma pergunta da Ana sobre o problema de cultura, de que foi diagnosticado que o problema é na tal da cultura e como é que a gente mexe nisso. Você não mexe sozinho, para começar. Você vai precisar ter uma rede de apoiadores, sim. E aí, uma metáfora que eu gosto é a diferença entre tijolo e cimento. Quando você tem uma parede né, cimentada, você enxerga os tijolos, que são os artefatos de uma organização. O cimento, ele está no meio, que se não existisse o cimento, não existia organização. E a cultura é o cimento. É aquilo que você não enxerga, mas ela é tão forte quanto o próprio artefato que está ali na sua frente. Então, essa visão, ela vem do Edgar Schein, e eu comecei a estudar sobre isso recentemente, sobre culturas organizacionais. Então, os artefatos são as coisas que você enxerga, as crenças são as coisas que a gente combina. Então, a gente vai fazer uma reunião e a gente vai colocar o porquê que vamos fazer assim, mas tem os pressupostos, que são
todas essas coisas invisíveis que muitas vezes começa com o fundador. Então, os pressupostos do fundador meio que naturalmente passam a ser os pressupostos da organização. E aí, não sabe muito por que a gente faz assim, mas 50 anos a gente está fazendo desse jeito. Vai ver, claro, uma característica ou uma coisa muito importante para quem fundou, ou para o grupo que começou a empresa, ou a organização que seja. Então, para mudar a cultura, vai precisar mexer lá em cima, em quem manda e desmanda, né, no português bem claro, porque não adianta nada a gente fazer um esforço gigantesco só de baixo, né, de outras instâncias. Então, respondendo só a pergunta da Ana, não existe uma resposta, existem várias possibilidades, mas trazer esses ambientes de diálogo, e aí tem que envolver a alta diretoria, enfim, até onde for possível, aí realmente tem chances de começar a transformar a cultura, porque o fundador, ele só dá o start inicial. Você faz parte da cultura também. A cultura da organização é a soma dessas crenças e pressupostos de cada um. E aí, quando um novo diretor assume, ele consegue colocar a sua cara. Então, a gente sente que a nossa organização mudou, porque o líder agora é outro. Então, tudo é passível de ser transformado, né? Por favor, eu queria complementar essa quinta chave, que eu acho que depois que você diagnostica, depois que você percebe qual é a sua parcela de contribuição e como você pode mudar a sua contribuição no sentido de ser parte da toxina ou ser parte do remédio, do elixir, sei lá, que nome que se dá quando a gente, né, precisa curar uma doença. Você faz a escolha de ser esse agente de transformação, abre espaços de diálogo, as coisas não vão mudar da noite para o dia, porque você decidiu que agora você quer transformar a organização. Eu digo isso por experiência própria. Foi bem assim, quando eu comecei a tomar contato com isso, eu falei, eu quero mudar amanhã esse lugar aqui. Parabéns, claro que não, né, gente? A mudança, ela é processo, ela não é uma ação isolada. Ela não é isolada porque eu não faço sozinha, e ela não é isolada porque ela não é uma única ação que vai fazer a mudança, né? Construir uma cultura é trabalho de anos. E desconstruir não só uma cultura, reformular, mas repensar processos, repensar relações, olhar para recursos, todas essas mudanças, elas requerem trabalho. Requerem energia colocada ali. Então, a constância na direção dessa possibilidade de mudança, ela é uma chave. A gente não pode desistir na primeira tentativa. E também não pode achar que depois daquela primeira tentativa foi tão legal, a segunda vai ser incrível e todo mundo vai ficar impactado. Você vai ter gente que vai topar, você vai ter gente que vai ficar essas coisas meio hippie, você vai ter gente que vai falar que não quer, você vai ter de tudo. Mas, aos poucos, pensando e entendendo que é um processo quase que homeopático, aos poucos você vai fazendo esse campo de ressonância acontecer e você vai tendo mais gente, mais aliados, no sentido de trazer mais saúde para aquele espaço. Né? Porque, no final das contas, é o que a Paulinha falou, todo mundo quer tá bem, tá feliz, tá progredindo dentro do espaço, colocando o melhor do seu talento ali e vendo os frutos daquilo acontecer. Então, se todo mundo quer a mesma coisa, nada melhor do que você ir chamando mais pessoas para fazer parte desse processo. E aí, esse processo é um processo que, além de requerer o tempo, a coletividade, ele requer coragem. Porque, sim, a gente vai encontrar resistências. E aí, a gente falou muito aqui de um nível de hierarquias, de lideranças, de equipes, de áreas, mas, muitas vezes, quem está lá no topo também tem medo de mudar, porque ele só conhece aquele caminho ali. E você mexer no que é seguro vai fazer com que ele coloque todas as garras para segurar aquilo ali, não porque ele não quer o melhor, né? Cada um tem as suas intenções, quem sou eu para dizer, mas porque ele vai ter medo de mudar aquela estrutura ali, porque aquilo ali, ruim ou bom, é o que temos. Então, essa coragem de ir fazendo esse caminho acontecer é um processo para a gente se preparar também. Se preparar para ter coragem de colocar, de dizer, não, acho que esse tempo dessa reunião aqui, gente, talvez seja demais para a gente resolver todas essas pautas. Será que a gente não faz uma reunião com menos pessoas para garantir menos tempo? Será que a gente não chama outras pessoas para ouvir
outras pessoas, outras perspectivas. Essa coragem, desde a pequena coragem à grande coragem de mudança, é um processo que a gente também vai adquirindo dentro da gente. Porque culturalmente a gente está na... Embora a gente sofra dessa relação tóxica, a gente aprendeu a funcionar desse jeito. Por mais que ele seja ruim, insalubre, a gente se adequa a isso. Então, leva um tempo para a gente se desintoxicar e a gente ir ajudando os ambientes a se desintoxicar também, as relações também. Né? Então, esse processo, ele leva algum tempo. Né? E eu acho que aí entra, acho que o nosso trabalho, né, na nossa formação, né, já aproveitando para fazer esse convite. Vai fechar em 23 segundos, porque deu 1 hora. Eu não sabia, também estava na dúvida se ele ia fechar ou não. A gente pode voltar rapidinho, só para fechar, para quem entrou por último, só para resgatar e fazer o convite para a formação. Então, espere um minutinho que a gente vai entrar de novo. Espera que ele vai fechar em 4, 3, 2, 1. Mas só para recapitular, porque vai começar o jogo e tem gente que quer assistir o jogo. Acho que só um último overview de tudo. Então, a call, né, a live, enfim, era para falar como desintoxicar as relações dos amigos do trabalho. A call é ótima, né? Como fazer a louca da reunião. E a gente trouxe 5 aspectos importantes para vocês olharem. Então, o primeiro deles era fazer o diagnóstico, aonde está a origem do problema. Segundo, olhar para dentro, fazer essa autorresponsabilização, a meia-culpa. O terceiro, escolher ser um facilitador. Então, é tudo uma questão de escolha. O quarto é abrir esses espaços de diálogo. Então, pode começar pequeno para ir testando. E 5, multiplicar essas ações e formar uma rede de apoio, porque sozinho a gente não vai fazer nada nunca. Então, é ir buscando aliados e pessoas que gostam e querem saber mais sobre esse assunto. E aí, o que a gente pode fazer para ajudar é justamente no 4º e no 5º ponto, sempre podemos ser contratadas para ajudar. Às vezes, precisa, sim, de alguém de fora. Isso faz muita diferença também. Às vezes, alguém de dentro da organização, as pessoas não valorizam da mesma forma ou não se sentem valorizadas. Tipo, tem alguém bancando um curso, tá vindo um consultor de fora. Isso demonstra também preocupação com o desenvolvimento delas. Então, sim, podemos ajudar no 5º ponto, mas no 4º ponto, em relação a abrir espaços de diálogo, a nossa expertise está em formar facilitadores, que são essas pessoas que apoiam o desenvolvimento de grupos com ferramentas, conteúdos, atividades, enfim, ampliar repertório. E aí a gente queria deixar o convite para quem quiser, no próximo final de semana, sábado e domingo, aqui em São Paulo, do ladinho do metrô Ana Rosa. A gente sempre escolhe um local bacana, chama Casa Galpão. A gente vai fazer a formação de facilitadores, ela é no sábado e domingo o dia inteiro, das 9 às 5. Dá para se inscrever, ainda tem vaga. O site pode entrar no bit.ly/facilitação, sem tio e sem cedilha, tracinho módulo 2. Então, a gente está fazendo o aprofundamento, vamos dizer assim, do módulo 1, mas são atividades novas e ferramentas novas. Então, não é obrigatório ter feito o módulo 1 para fazer o módulo 2. Se você se interessa por esse assunto, está super convidado. As inscrições vão até domingo agora. Então, quem quiser ir no site, ou então mandar inbox, corre, que a gente está aqui para ajudar, para apoiar. Moses, qualquer complemento, por favor? Bom, 2 coisinhas rápidas. A essência desse curso, né, dessa formação, é trabalhar a autoconfiança, né, para você trabalhar com grupos, sejam grupos grandes, grupos pequenos, a sua pequena equipe, enfim, um lugar onde você vai prestar um serviço para grupos, enfim, com algo desse gênero. Então, é para fortalecer a tua autoconfiança. E para isso a gente usa 2 coisas. A gente usa as metodologias de conversa, de diálogo, de criação, etc. Mas a gente também faz um preparo com esse ser facilitador, que eu acho que essa é a coisa mais importante. É ajudar os indivíduos a se verem como facilitadores. E esse é um processo bem bacana que a gente convida vocês a viver, porque ser um aplicador de metodologia não é ser um facilitador.
Então, ser um facilitador requer outros espaços internos e externos para a coisa fluir e acontecer. Então, para quem pode ser essa formação, né? Para qualquer pessoa que se interesse por esses assuntos, mas normalmente a gente trabalha muito para pessoas que são líderes de equipes, pessoas que já trabalham com grupos e querem trazer novas ferramentas para a sua forma de trabalhar, né, para o seu trabalho, autônomos, empreendedores que querem criar novas maneiras de desenvolver os seus negócios, as suas redes de contato, os seus processos de criação, etc. Pessoas que estão interessadas em autodesenvolvimento, educadores, o trabalho de facilitação é sempre muito potente, muito incrível com os educadores. Profissionais que trabalham dentro das empresas, então você é parte de uma equipe, mas você lá dentro também pode ser um agente facilitador. Então, todas essas pessoas, quem mais se interessar por esses assuntos do desenvolvimento humano, são super convidados, vão ser super bem-vindos com a nossa formação, que a gente prepara ela ponto a ponto, com muito cuidado, com muito carinho para vocês, e a gente espera todo mundo lá. É isso. E só de contexto também, a gente já faz essa formação desde 2015 e já estamos na 10ª edição. Então é um sucesso, começou como um projeto piloto e deu muito certo, já fizemos em São Paulo, já fizemos no Rio, dá para fazer em qualquer cidade, literalmente, a gente ama o que faz e a gente faz, como a Amor disse, de ponta a ponta. Então todos os processos são feitos por nós, a gente não terceiriza nada, então é uma agenda bem completa, a gente traz muito da nossa bagagem, dentro de organizações e as nossas experiências são muito complementares. Então é bacana porque dá para atingir vários públicos e vai ser um prazer ter vocês na semana que vem. Quem quiser, só mandar inbox se tiver qualquer dúvida. E eu acho que tanto nos sites, né, nas nossas páginas, tem os links. A gente criou um evento no Facebook também, né, no Facebook da Mandacaru. Então, dá para ver por lá. Então, as inscrições, você pode ir direto nos links e fazer a sua inscrição. É isso. Você colocou a Kailo como co-organizadora. Organizadora aparece. Então pronto. Então, tanto no Facebook da Kailo quanto da Mandacaru dá para se inscrever. Aqui pelo Instagram também dá, pelos links. Compartilhem a informação, tragam pessoas junto com vocês, tragam membros da sua equipe junto, porque aí a potência de transformação dentro dos lugares vai ser maior. Isso vai ser bom para todo mundo. É isso aí. Então, muito obrigada por quem ficou até o fim. Espero que tenha respondido as dúvidas e o chamado principal de como desintoxicar as relações nos ambientes de trabalho. E vamos com força e fé, porque se isso te chama, você tem uma missão. Então, eu gosto de estar perto dessas pessoas que realmente querem transformar. E a gente não vai cansar, não. É isso. E só para lembrar, vai ficar gravado. Então, para quem não conseguir ver, vai conseguir ver até amanhã, 24 horas. Então, se você tem pessoas que podem se beneficiar com esse conteúdo, por favor, compartilhem, porque isso também vai ser muito bom. E é isso, vamos pro jogo, né? E a rede de forma, né? Quem vai na formação, geralmente são 20 pessoas, assim, incríveis, que estão fazendo coisas sensacionais. Literalmente, vem gente do Brasil inteiro, já vem gente de Belém, do Ceará, do Rio Grande do Sul, Vitória, do mundo inteiro vem para São Paulo, então é um caldeirão e um networking assim que é incrível. Eu nunca vi tanta gente boa num lugar só. Então, é mais um adendo para o curso. É isso. Então, Mo, prazer passar essa 1 hora com você. Beijo grande e tchau, tchau. Muito obrigada a todo mundo que esteve por aqui. Obrigada, Paulinha. A gente se vê na formação, gente. Até lá.